Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, autor do Abismo, e quero falar sobre Capitão América, Soldado Invernal, o quadrinho que inspirou, mais ou menos, o filme da Marvel, que é um dos melhores filmes da Marvel, diga-se de passagem. Então, aqui vai ser uma análise de um escritor. Eu vou falar dos pontos que eu achei mais interessantes na narrativa desse quadrinho aqui, desse encadernado. Então, se você gosta de ler, você pode decidir se quer ler ou não esse quadrinho, caso você não tenha lido ainda. Se você já leu, pode acompanhar aqui uns pontos interessantes da narrativa. E se você também escreve e conta suas histórias, vão ter aqui 3 dicas de escrita para você também usar a seu favor no seu livro, quadrinho, série, filme, jogo, etc. Então, confere até o final desse vídeo. Se você gostar do conteúdo, clica no like. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhecer alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Então, o primeiro ponto assim que eu gostei muito, o tema principal da história do Soldado Invernal é justamente o retorno e a recriação de um herói clássico, que no caso é o Bucky, que se tornou, Bucky, ele sempre foi o Bucky, acabou. Ele era o parceiro mirim do Capitão América, que foi deixado de lado aí por décadas, né? E aí, foi esse quadrinho aqui é também da mesma época em que teve o Capuz Vermelho nos quadrinhos do Batman, da DC. Acaba que o Capuz Vermelho e o Soldado Invernal, eles têm o conceito assim quase idêntico, né, no caso. A história é um pouco diferente, mas o conceito é esse. Mas a questão é que eles trouxeram de volta um herói clássico, né? Um sidekick, né? Na verdade, um coadjuvante clássico. Mas eles não só trouxeram ele de volta, eles recriaram esse personagem. Então eu acho que é interessante tanto por isso, para quem está contando uma história a longo prazo e quiser trazer de volta alguém que ficou para trás na narrativa, ou que morreu, que vai voltar do além-vida, que seja, né? Mas como trazer de volta alguém da narrativa que já está há muito tempo sem participar, mas também é um bom exemplo de como recriar um personagem. Talvez as duas coisas, tá? Ambos pode ser um ou outro, ou os dois. A forma como o Bucky é representado, reintroduzido como o Soldado Invernal, ficou bem interessante nessa história aqui. Acho que, sinceramente, não é à toa que eles usaram esse quadrinho aqui como inspiração, porque eles tinham trocentas mil histórias para contar do Capitão América. Usaram uma que eu particularmente não escolheria, sinceramente, mas acabou que pro filme ficou muito bom, tanto como sequência do primeiro filme, como também pro universo como um todo da Marvel, né? Enfim. Mas o motivo disso real é porque essa história aqui é muito interessante. O segundo ponto aqui, também de destaque, é como essa história aqui é, na verdade, parte de uma história maior. Isso também é muito útil para quem quer contar uma história a longo prazo. O conflito que tem aqui do Soldado Invernal, do Capitão América, a motivação do Capitão América, tá? Tudo isso está inserido dentro de um contexto que envolve o Tesseract, que não é a Pedra do Infinito nos quadrinhos, né? Nos filmes o Tesseract é uma Pedra do Infinito, no quadrinho não é. É outra coisa o Tesseract. Então tem, né, na história aqui o Tesseract, tem outros personagens que eu não vou citar aqui, vamos dar spoiler, mas tem outros heróis e outros vilões também envolvidos. Então isso aqui é um episódio, tipo, é ao mesmo tempo uma saga por si só, mas também um episódio dentro de uma saga, né? Tipo, enrolei. Isso aqui é uma saga por si só, mas também é um episódio dentro de outras sagas maiores. Isso que eu queria dizer, tá? Então, é muito desafiador você contar uma história a longo prazo, você saber manter um ritmo, saber manter uma narrativa, saber introduzir narrativas dentro da narrativa que já existe, sabe? Pode pensar como que, por exemplo, Game of Thrones, os livros de Game of Thrones tem muito isso, porque tem arcos assim bem extensos de alguns personagens secundários até, sabe? Que são interessantes, acrescentam para a história, mas o Martin ele já escreve já há muito tempo, sabe? Então, e ele faz isso tudo com um livro só, né? Com uma saga de livros só. Né? No caso da Marvel, eles dividem em várias outras sagas, mas que dialogam entre si. E esse quadrinho aqui é um bom exemplo dessa forma como a Marvel
conta histórias tanto a longo prazo, como também alguns episódios a curto prazo dentro dessas histórias. E o terceiro ponto é como que essa história aqui, um dos maiores diferenciais dela, é que ela não trouxe um paralelo com o mundo real. O Capitão América sempre fazia algum diálogo com a política do mundo, com o presidente dos Estados Unidos do momento, sabe? O Capitão América basicamente manifestava as opiniões políticas da Marvel, sabe? E ele era um herói muito pouco conhecido, sabe? Ele era pouco conhecido. Todo mundo sabia quem ele era, ninguém se importava com ele. Ele era muito pouco popular, era isso que eu queria dizer, não era nem pouco conhecido, ele era pouco popular, né? E essa história se destacou por causa disso. Eles, cara, vamos trazer algo diferente, tipo, o quadrinho não tá vendendo, então vamos fazer algo diferente. O que a gente pode fazer diferente? Aí, no caso, uma das coisas que fizeram foi contar uma história que não tinha paralelo nenhum com a situação dos Estados Unidos, que de fato era uma época, era a época do Bush, então era uma época assim, que a opinião estava muito dividida. A opinião do Bush estava muito dividida lá no mundo inteiro, né? Não só nos Estados Unidos. Então eles preferiram realmente não opinar, tá? Em relação à política. E com isso criaram uma saga assim, que foi diferente do que tinha antes e que ajudou muito a popularizar o Capitão América como que ele é hoje em dia, sabe? Hoje em dia ele é um herói bem famoso, tá? Mas nessa época aqui, que já era nos 2000 e pouco já, essa época aqui, acho que é 2006 mais ou menos, agora não tenho certeza, mas enfim, anos 2000 e pouco, tá? O Capitão América tava assim, lutando pra ter assim um pouquinho do que os outros heróis tinham, um pouquinho do que ele tinha em décadas anteriores, sabe? Então, de repente, isso é uma coisa mais pra você refletir na sua história. A gente gosta da opinião política, tá? Eu vejo um pouco da minha opinião política, inevitavelmente, na minha escrita, sabe? Mas eu também não sou tão evidente assim em opiniões políticas em rede social nenhuma, em história nenhuma. Mas acho que cabe a gente repensar. Tipo, a minha opinião pessoal sobre o mundo ao redor, até que ponto eu posso expressar aqui, até que ponto é saudável para a história expressar assim. Eu acho que você tem que focar na sua história, tá? Você tem que saber que história você quer contar e contar a sua história da melhor forma possível. Se a história for inerentemente política, faz do seu jeito. Segue o teu coração. Mas se não for, às vezes é bom você pensar se vai dar opinião política e o quanto vai dar opinião política. Às vezes mais, às vezes menos. Geralmente, excesso de opinião política numa história que não pede por isso, que não tem a ver com isso, quebra a narrativa brutalmente, tá? Então, é algo assim, é você pensar se você quer fazer ou não, e se for fazer, como você for fazer. Então, lembrando que o Capitão América se destacou bastante justamente quando ele parou de ficar dando opiniões políticas. Então, e não tinha, assim, paralelo, não só política, não tinha paralelo nenhum à situação real do nosso mundo. E isso ajudou eles a serem mais criativos e narrar uma história bem mais singular do que tudo que o Capitão América havia se aventurado até então. Então, por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, se inscreve, ativa o sininho, dá o like e compartilha na rede social. Estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeos sobre cultura pop, mercado editorial e escrita criativa, às vezes cultura pop e escrita criativa ao mesmo tempo, né? Todo dia de 2020, então até amanhã.